Onde estava Jesus durante o conflito no céu? A batalha no céu é um tema que muitas vezes nos leva a refletir sobre a natureza do bem e do mal, e o papel de Jesus nesse contexto. O relato em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, nos apresenta uma batalha épica entre o arcanjo Miguel e suas legiões contra o dragão, identificado como Satanás e seus anjos. Mas onde estava Jesus durante esse conflito? Vamos explorar as Escrituras e descobrir a presença e o papel de Jesus durante este evento cataclísmico. Antes de mergulharmos na localização e função de Jesus, é importante revisitar o contexto mais amplo da batalha no céu. A narrativa da Bíblia fala de uma rebelião angelical, conforme descrito em Isaías 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel 28, versículos 12 a 17, onde Lúcifer, um anjo de alta posição, cai devido ao seu orgulho e desejo de se exaltar acima de Deus. Essa queda resulta em uma ruptura na harmonia perfeita do céu. O livro de Apocalipse nos dá uma visão clara de como essa batalha se desenrola. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus seguidores, resultando na derrota de Satanás e na sua expulsão do céu. Essa guerra revela a divisão entre os anjos leais ao governo de Deus e aqueles que foram seduzidos pela ambição de Lúcifer. A data exata dessa guerra é debatida. Alguns a veem como um evento passado, outros como um cenário de fim dos tempos, e ainda há aqueles que consideram uma mistura de ambos. Diante desse cenário de conflito, a pergunta que surge é: onde estava Jesus? Para entender isso, precisamos recordar quem é Jesus dentro do ensino bíblico. Ele é a segunda pessoa da Trindade, coigual e coeterno com o Pai. Isso significa que Jesus, o Filho, existiu desde a eternidade, não apenas a partir de seu nascimento em Belém. João 1, versículos 1 a 3. Deixa isso claro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Jesus não estava ausente ou impotente durante a rebelião de Lúcifer. Ele estava presente em total harmonia divina. Um dos tópicos mais debatidos sobre a batalha no céu gira em torno de Miguel, o arcanjo que lidera a batalha contra Satanás. Alguns questionam se Miguel poderia ser uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Vamos analisar ambos os lados dessa discussão. Certas tradições cristãs, incluindo alguns teólogos antigos, sugerem que o nome Miguel, que significa quem é como Deus, poderia apontar para a singularidade de Cristo. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, Miguel é descrito como o grande príncipe que protege o povo de Deus, um papel que ecoa a missão redentora de Cristo. No entanto, eu não acredito que Miguel seja Jesus. Miguel é um arcanjo distinto, um ser criado poderoso, e não o filho não criado de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 1, traça uma linha clara. Nenhum anjo pode reivindicar o status do filho. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, Miguel é especificamente chamado de arcanjo, um título que nunca é usado para Jesus, sugerindo uma diferença de classificação e identidade. Independentemente disso, Jesus é reconhecido como o poder supremo sobre toda a criação, incluindo os anjos. Um princípio crítico que emerge é a onipresença de Deus. Em Salmo 139, versículos 7 a 10, Davi se maravilha que não há lugar onde possa fugir do Espírito de Deus. Isso se estende aos reinos celestiais, onde o Pai age, o Filho e o Espírito Santo também estão presentes. Quando a Bíblia diz que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, podemos ter certeza de que a Trindade não era espectadora. Há uma vontade divina unificada, garantindo a derrota de Satanás. Assim, de uma forma ou de outra, Jesus estava definitivamente lá. Ele não estava ausente ou alheio, ele estava intimamente envolvido na vitória de Deus sobre a rebelião de Lúcifer. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia sublinha o papel central de Jesus em vencer o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 15 é conhecido como proto-evangelho, prometendo que a descendência da mulher, que é Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. Isso aponta para um plano onde o Filho é instrumental na derrota das forças das trevas. Durante seu ministério terreno, Jesus repetidamente expulsou demônios com uma palavra, revelando sua autoridade superior sobre os anjos caídos, incluindo o reino de Satanás. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: "Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu", insinuando que ele testemunhou ou participou da expulsão inicial de Satanás do tribunal celestial. Colossenses capítulo 2, versículo 15 explica que através da cruz, Jesus desarmou os poderes e autoridades,
fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Esse triunfo cósmico reflete que Jesus sempre esteve à frente do plano de Deus para vencer o mal. Por que isso é importante? Refletir sobre o papel de Jesus durante a batalha no céu pode acender um senso mais profundo de admiração e confiança em nossa caminhada diária. Se Jesus estava presente e soberano mesmo na aurora da rebelião angelical, podemos confiar que Ele é soberano sobre os conflitos em nossas próprias vidas. Nenhum desafio que enfrentamos é grande demais para Ele. A queda de Lúcifer enfatiza que o orgulho e a autoexaltação podem destruir até mesmo o ser mais exaltado. Também devemos nos proteger contra o orgulho que pode nos separar da vontade de Deus. Compreender que a vitória de Jesus não começou na terra amplia nossa visão da história da salvação. A cruz é parte de uma tapeçaria cósmica de redenção, onde Cristo sempre foi o campeão contra o mal. Onde estava Jesus durante a rebelião de Satanás no céu? A Bíblia pode não oferecer um relato direto e passo a passo da localização física de Jesus, mas sabemos dessas verdades inabaláveis. Jesus, como o Filho eterno de Deus, existiu antes de toda a criação. Ele esteve e está unido com o Pai e o Espírito Santo em todas as ações divinas, incluindo o julgamento da rebelião de Lúcifer. Independentemente de como você o veja, seja cumprindo o papel de Miguel ou simplesmente como filho reinando ao lado do Pai, a autoridade e a presença de Cristo estão entrelaçadas na vitória celestial sobre os anjos caídos. Seu triunfo sobre o mal culminou na cruz, mas começou muito antes, quando a ambição de Lúcifer colidiu pela primeira vez com o Deus Todo-Poderoso. É última análise, A questão de onde Jesus estava nos aponta para uma realidade grandiosa e confortante. O Deus triuno reina supremo, e Cristo sempre esteve no coração do plano soberano de Deus. Se Ele estava lá no maior conflito celestial, certamente está aqui conosco agora em nossas batalhas, pronto para nos liderar, proteger e guiar à vitória. Que o conhecimento do poder eterno de Jesus encha seu coração de gratidão e confiança, sabendo que seu Salvador não é uma figura distante, mas o Rei Eterno, cuja presença abrange o céu, a terra e todo o tempo.